Olá, tá preparado para mais um Good News? Então dá só uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. No Good News de hoje, voltamos ao mar de Fernando de Noronha. Um paraíso para golfinhos rotadores, uma infinidade de peixes recifais, tartarugas e eles, os predadores dos mares, os tubarões. Mergulhamos nas profundezas deste trecho do Oceano Atlântico para ver de perto as espécies que habitam a região. E o trabalho de empresários e moradores do arquipélago que investem na educação ambiental e na tecnologia para propagar a ideia de conservação deste reduto ecológico e, principalmente, da vida marinha. E ainda hoje, a mãe da agroecologia e agricultura orgânica no Brasil. Eles são carnívoros e ocupam um posto de destaque na cadeia alimentar dos mares. Ficam no topo, lugar dos predadores. Estamos falando dos tubarões. Das 375 espécies de tubarões no planeta, 88 habitam as águas brasileiras. E em Fernando de Noronha não poderia ser diferente. Neste paraíso, para muitos seres marinhos, é comum encontrar 3 espécies de tubarão. E eu fui até lá para conferir isso de perto. Neste trecho do Oceano Atlântico, a 547 quilômetros de Recife, a vida marinha encontra o cenário ideal para viver, se reproduzir e nascer. Estamos em Fernando de Noronha, um paraíso ecológico que abriga nessa faixa do Oceano Atlântico uma infinidade de espécies marinhas. São golfinhos rotadores, peixes recifais, tartarugas e eles, os predadores dos mares, os tubarões. Existem 375 espécies de tubarões no planeta. Desse total, 88 habitam as águas brasileiras. Em Fernando de Noronha é comum encontrar 3 dessas espécies com frequência: o tubarão lixa, o tubarão limão e o tubarão de Recife. Que encontram aqui um ambiente em perfeito equilíbrio, como explica este biólogo. O que a gente encontra geralmente é que em alto mar é um ambiente muito pobre em nutrientes, né? E esses nutrientes eles são geralmente carregados pelas correntes oceânicas. O que acontece é que em Fernando de Noronha, essas correntes oceânicas acabam se convergendo e os nutrientes são acumulados nesse local. Isso propicia que se desenvolva ali todo um ecossistema e que a gente passe a ter uma biodiversidade muito grande. Como todos os tubarões, as 3 espécies que habitam as águas de Fernando de Noronha também são carnívoras. Por isso, eles estão no topo da cadeia alimentar do oceano. De uma maneira geral, um predador de topo é aquele predador que tem poucos predadores ou nenhum predador natural, né? No caso dos tubarões, eles têm uma forma muito hidrodinâmica e um aparato sensorial extremamente desenvolvido, né? Com isso, eles conseguem detectar facilmente tudo que se passa ao seu redor, inclusive os predadores e as presas, o que torna esses animais exímios caçadores. E além disso, no mundo natural, o tamanho é documento, né? Então os animais maiores, de grande porte, são difíceis de serem abatidos. Nós podemos ver aí que alguns tubarões mais agressivos, como o tubarão branco, o tubarão tigre, eles chegam até 6, 7 metros de comprimento. Enquanto outros tubarões totalmente inofensivos, como o tubarão-baleia, podem chegar até 20 metros de comprimento. Com os olhos atentos no mar, há 20 anos, este engenheiro de pesca estuda e observa os tubarões de Fernando de Noronha. Isso começou, na verdade, quando eu conheci a ilha, em 84, com meu pai. Era tudo do que uma pessoa que gosta do mar queria ter. Água por todos os lados, transparente, muito peixe e liberdade. E como morador de Fernando de Noronha, Léo Veras conheceu a fundo os costumes da região. Eu percebi que tinha uma abundância muito grande de tubarões e uma arte de pesca e beneficiamento que tinha deixado
para trás, extinta com o fim do período da administração militar aqui na ilha, que era a salga de tubarões. E percebi que seria possível, né, fundar uma empresa baseada na pesca e beneficiamento de tubarões. Apesar da natureza selvagem da pesca artesanal, ela gera pouco impacto ambiental se comparado ao processo comercial. 1 ano da atividade artesanal no arquipélago equivale ao volume pescado em 1 ou 2 dias por um navio comercial. O tubarão é um animal que se aproveita integralmente. Dentes, cartilagem, óleo de fígado, tudo isso a gente processou aqui. Extrato de colágeno da pele. Enfim, tubarão é o boi do mar, não sobra nada. Mas era necessário contextualizar a cultura da pesca artesanal passada por gerações entre os moradores do arquipélago. Assim nasceu o Museu do Tubarão de Fernando de Noronha. Aí foi que eu decidi, não, vamos fundar o Museu dos Tubarões com o acervo que a gente criou. Léo Veras encontrou um jeito novo de continuar a observar os tubarões, só que desta vez trabalhando para a conservação da espécie. Tinha um oceano de perguntas a serem respondidas. E eu tive que aprender muito mais para poder responder às pessoas. E nesse momento eu fui vendo que as pessoas hoje no Brasil, felizmente, existe uma sede de cultura, de conhecimento da natureza diferente, muito maior que no passado. A tecnologia virou um aliado, um olhar, ou melhor, os olhos que faltavam. Uma hidronave com lente de visão subaquática de 3 metros por 2, que possibilita conhecer a fundo o que acontece no universo submarino, sem distorções. É o Projeto Nave Desvendando o Mar de Fernando de Noronha. E o Projeto Nave tem o objetivo de fazer com que as pessoas tentem compreender como funciona a ilha oceânica e o ambiente marinho. E como a gente está vendo o mundo do mar, a gente também está colecionando informações a respeito da vida selvagem. Eles são alunos da Escola do Arquipélago e no Projeto Nave aprendem conceitos básicos de oceanografia, navegação, biologia marinha e conservação ambiental. Eu acho que o ecoturismo, desde que regulado, desde que fiscalizado, ele é uma excelente oportunidade, uma excelente proposta para que os turistas tenham esse contato mais próximo com a natureza e desenvolvam uma consciência ambiental, né? E além disso, o ecoturismo é uma importante fonte de renda para a população local. Aquelas pessoas que antes se sustentavam extraindo o recurso natural, uma pesca, uma caça, elas agora passam a ter uma outra fonte de renda em harmonia com a natureza. São 7 horas da manhã, a gente está indo lá na direção do porto. O Leonardo Veras está esperando a gente no barco do Projeto Nave e a gente vai em busca do tubarão-limão. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, é uma água com tonalidade esverdeada. Isso indica a presença de microalgas, que é o resultado da interação da água oceânica absorvendo os nutrientes da própria ilha, produzindo microalga. Quando a gente estiver mais adiante, a gente vai perceber que a água vai ficar com um tom azul, que é a água virgem oceânica, que não teve contato ainda com a massa do arquipélago. A expedição vai começar. A gente está indo para lá de Dois Irmãos. Mas achar um tubarão não é tão simples assim. A gente está fazendo agora um rastreamento de área para a gente ver como é que está a dinâmica da vida selvagem, ver se aqui está uma área adequada. E como é que a gente descobre que está adequado? Quando a gente vê muita vida marinha junto. É como se fosse uma reunião, que a cada dia muda de lugar. Depois de algum tempo rodeando a ilha, decidimos ancorar atrás dos morros conhecidos como Dois Irmãos. Um trecho com uma boa oferta de peixes. E atrás deles vem ele. Muitas das informações que estão sendo colecionadas hoje, a gente não dá muita atenção, né? Parece uma coisa boba. Mas toda expedição gera um histórico estatístico dos animais observados, temperatura da água, ondulação do mar
ondulação oceânica e temperatura da água e do ar, né? É uma coisa muito singela, mas é algo que no futuro vai ser muito importante. No próximo bloco, minha aventura com os tubarões de Fernando de Noronha continua. Apesar de todos os mitos e histórias envolvendo os tubarões, eles não enxergam o homem como fonte de alimento, não. Pelo contrário, num ambiente em perfeito equilíbrio, é possível nadar no mesmo trecho de água sem correr o risco de virar comida de tubarão. Quer ver? Todos os dias, as águas de Fernando de Noronha proporcionam um mar de descobertas. Tanto para quem escolheu trabalhar em prol da conservação da vida marinha do arquipélago, quanto para quem visita, principalmente ao que se diz respeito aos hábitos alimentares dos predadores dos mares, os tubarões. A concentração de tubarões em Fernando de Noronha tem uma explicação. Primeiramente, a utilização dessas águas como berçário é porque ali os animais encontram alimento em abundância e encontram abrigo. Desde 1988, a maior parte de Fernando de Noronha foi declarada Parque Nacional, com cerca de 8 quilômetros de extensão. E desde 2001, toda a área é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Olha só, a criação de um parque nacional e a proibição da pesca, elas foram medidas importantíssimas para assegurar a sobrevivência dos tubarões no local. Eles são espécies que têm um desenvolvimento muito tardio, ou seja, o tubarão-limão, por exemplo, ele alcança a maturidade sexual com 12 anos de vida. Só aí que ele começa a se reproduzir. E além disso, as fêmeas dão à luz a poucos filhotes e a cada 2 anos, né? E é interessante também nós observarmos que os tubarões que dão à luz em Noronha, eles nascem em Noronha, eles voltam anos depois para se reproduzir no mesmo local. E aqui em Fernando de Noronha, quais são os tubarões que tem na região? Aqui tem os famosos e os frequentes, né? Como famosos, ocorre o tubarão-baleia, o tubarão-tigre, o tubarão-martelo. E os frequentes realmente é o tubarão-lixa, o tubarão dos recifes e o tubarão-limão, que são espécies que se reproduzem aqui na ilha. Entre as espécies de tubarões que nadam por essas águas, Leonardo Veras tem uma preferida. É o tubarão-limão. Certo. Que esse é o que mais interage com os humanos. Também conhecido por Negaprion brevirostris, pode chegar a 3 metros de comprimento. Seu nome é devido à coloração amarelada do dorso. Na fase adulta, são tímidos aos mergulhadores, mas se ameaçados, se tornam agressivos. Eles permitem a aproximação e realmente, quando são detectados, eles acabam se afastando, são um pouco tímidos. Vale lembrar que o tubarão da espécie limão é vivíparo. Semelhante aos mamíferos, os filhotes saem prontos do ventre da mãe. Cada fêmea pode dar à luz de 4 a 17 filhotes por gestação. Os recém-nascidos medem aproximadamente 75 centímetros de comprimento e normalmente se refugiam em águas rasas. Ao contrário da crença popular, apenas poucos tubarões são perigosos para os seres humanos. Entre as mais de 375 espécies conhecidas, apenas 4 aparecem envolvidas em um número significativo de ataques a seres humanos. O tubarão branco, o galha branca oceânico, o tubarão tigre e o tubarão cabeça chata. Neste caso, eles são grandes e também poderosos predadores. E a pessoa, às vezes, insistindo nesse contato, pode irritar o animal de tal forma que ele acredite que você está assediando para o ataque ou fazendo um planejamento de atacar, e ele pode ter uma resposta defensiva. Mas, de acordo com as estatísticas, o número de mortes causadas por um tubarão é pequeno. A cada morte em decorrência de um ataque de tubarão, outras 3.306 ocorrem por afogamento. Olha só,
Esses ataques de tubarões a seres humanos, geralmente eles são investigativos, né? Ou seja, o tubarão confunde o ser humano com uma presa natural e desfere uma mordida. E ao perceber que o gosto dessa mordida não é de uma presa conhecida, a tendência é que ele abandone o local. E as vítimas muitas vezes vêm a falecer por conta de hemorragias, né, devido à extensão da mordida, demora do socorro. Mas é importante a gente ressaltar que no mundo todo nós temos uma média de 100 ataques de tubarões por ano. O ano passado, 2011, nós tivemos 117 ataques de tubarões registrados, dos quais 17 foram fatais. Em contrapartida, né, milhões de tubarões, toneladas de tubarões morrem, são pescados no mundo todo anualmente, o que pode levar a um sério declínio nas populações desses animais e um efeito cascata no ambiente, porque eles regulam toda uma população, uma comunidade de peixes, de moluscos, de crustáceos, e tudo isso acabaria gerando um desequilíbrio. Conclusão: a fama de animal perigoso vem mais do imaginário popular e da mídia, que cria produtos como o temível tubarão comedor de homens. O tubarão retratado por Steven Spielberg no filme Tubarões é um tubarão branco. E, na verdade, ele, apesar de ser um tubarão agressivo, não é essa máquina mortífera, esse assassino descontrolado, comedor de gente, como mostra esse documentário, esse filme do Steven Spielberg. Ele é um animal, sim, de grande porte, que tem um potencial para atacar seres humanos, né? Mas o ser humano não é uma presa natural dos tubarões. E de mais de 300 espécies de tubarões conhecidas no mundo, cerca de 10% são consideradas perigosas para o ser humano. Então a maioria dos animais realmente não é perigosa. E como que você conseguiu se aproximar? Repetindo e ensaiando. Até você entender que o que mais incomoda os tubarões-limão é movimento brusco e ruído de som. Qualquer ruído estranho, até mesmo uma bolinha que sai do snorkel, isso dispara uma reação de fuga nele que é impressionante. Então, eu tive que aprender a mergulhar de uma forma diferente, ter um comportamento diferente para poder me aproximar. E, na verdade, a aproximação com os tubarões-limão não é o humano se dirigindo ao tubarão, é o tubarão se dirigindo ao humano. É você gerar uma resposta emocional que ele crie confiança e ele vem observar as pessoas. Como que ele cria confiança? Quando você está emocionalmente tranquilo. Porque se a pessoa fica tensa, o coração dispara. E quando a pessoa reage dessa forma, ele não sabe se você quer agredi-lo ou está com medo dele. E o tubarão-limão é muito prudente, na dúvida, se afasta. Neste caso, o silêncio do fundo do mar pode ser revelador. Tem um espectro que você vê, né? De 3 condições emocionais diferentes do animal. Através dos olhos. E uma coisa que eu nunca imaginei que seria possível, né, observar isso no tubarão, que é um bicho frio, né? Diz olhar frio do tubarão. Eu vi o bicho vindo, eu comecei a fotografar a sequência. Ele passou assim a meio metro de mim, não me percebeu, só que ele estava focando um peixe na frente. E foi no exato momento que ele se armou para atacar o peixe. Então ele jogou a mandíbula para fora e botou o olho para frente. Quando eu estava mergulhando, eu não percebi essa cena. Quando eu fui ver, fiquei muito rápido. Quando eu fui ver a foto, eu digo... Olha... Agora eu entendi. Fomos descobrir com o biólogo se existia alguma razão para a formação de uma fila indiana quando os tubarões se agrupam. Na verdade, é uma forma de manter um grupo unido, esse tipo de tubarão, essa espécie. Eles apresentam comportamentos sociais e também é uma forma de se deslocarem gastando menos energia, porque em fila indiana eles têm uma melhor hidrodinâmica e um menor atrito com a água. E para os animais na natureza, quanto menos energia eles gastarem, melhor, porque depois eles podem utilizar essa energia para um crescimento, né, ou para buscar outros alimentos.
A seguir, um instinto de sobrevivência nos mares. Tubarões comem tubarões. O Good News volta já já. De volta a Fernando de Noronha, onde os tubarões de espécies diferentes fazem valer a antiga lei do mais forte. Na tentativa de garantir território e os cardumes, muitas vezes adultos de um grupo tentam acabar com os filhotes de outro. Mas como ágeis caçadores e moradores dos mares, eles aprenderam a usar a própria natureza a favor da sobrevivência. O regime de marés transforma o cenário em Fernando de Noronha. Forma piscinas naturais nos alagados das Caieiras e na praia do Atalaia. Com a maré baixa, os peixes ficam represados dentro das barreiras de corais e protegidos dos grandes predadores. Um local sabiamente escolhido pelo tubarão fêmea para deixar seus filhotes. Aqui, os pequenos tubarões ficam em segurança e encontram fartura de alimento. Fernando de Noronha é um berçário de várias espécies, mas o limão, em particular, eles soltam as crias nesses alagados porque tem alimento e proteção. Então fica como uma creche, né? Onde esses animais passam meses ali até atingir o porte necessário para competir no ambiente dos adultos. Os tubarões, quando nascem, são presas fáceis, né? Porque eles têm um tamanho pequeno. Então, e o canibalismo, por exemplo, é inclusive relatado entre irmãos, entre pais e filhos, né? Para algumas espécies de tubarões. Então, o instinto desses tubarões ao nascer já é nadar para regiões mais afastadas dos pais, né? Em águas mais rasas, onde o acesso de outros tubarões maiores, que são os predadores, é dificultado. Isso é uma tática antipredatória bem eficiente para esses animais. Mas tem outros predadores, como barracuda, mero, qualquer animal grande Um pouco maior pode atacá-los. A vida é dura, a competição em Noronha é muito grande. Aqui só fica campeão. Deu bobeira, é comido. Que explica a diferença populacional entre as espécies de tubarão. Em outros tempos, a população predominante dos tubarões de Fernando de Noronha era de tubarões de Recife. Agora, quem mais aparece por lá são os da espécie limão. Nós podemos ter um fluxo na quantidade de tubarões de uma determinada espécie ou de peixes de uma determinada espécie, mas isso é decorrente de um processo natural, né? E se isso pode estar acontecendo em Fernando de Noronha, eu acredito que sim, mas se ocorre é um processo natural, nós não devemos interferir. Tem dois aspectos aí importantes. A gente mesmo pode ter interferido com a pesca, que pode ter sido um elemento de realinhamento das populações, pode. Outra coisa é o próprio ambiente, que notadamente a água em Noronha tem estado ano a ano um pouco mais quente. Mas o limão, ele gosta mais da água mais quente. O tubarão dos Recife gosta de uma água mais friazinha. Isso aí pode ter determinado uma condição mais favorável para determinada espécie. Mas é tudo pode, não é absoluto. Qual a diferença do jovem pescador, velejador que chegou na ilha e pro Léo Veras de hoje? A grande diferença é que a gente nota que vai ficando com o cabelo branco, né? Mas o espírito de aventura, digamos assim, de descobrir é o mesmo. E aceitar alguns fatos com resignação, né? O que você aceita com resignação? É a evolução do que era selvagem para se tornar mais urbana, né? A ilha. Agora, você tem que partilhar com mais pessoas. Eu acho que o grande desafio da humanidade é
aceitar isso. A gente tem que ser mais solidário, né, com as outras pessoas. Solidariedade, eu acho que é o ponto fundamental para a sustentabilidade. É preciso que a sociedade e o governo compreendam que é muito mais valioso e vantajoso nós preservarmos nossas florestas, nossos mares, nossos rios, do que o lucro que é conseguido a curto prazo com o desmatamento, com a pesca predatória. E você pode rever esta e outras matérias no nosso site redetv.com.br/goodnews. O Good News de hoje fica por aqui.